Ele não é feito simplesmente para me tirar do governo, ele é feito para implantar no Brasil uma pauta completamente diferente daquela que havia sido aprovada nas eleições. Eu acho que o golpe, mesmo o golpe também de 64, que abre um processo de 21 anos, ele tem etapas e ele tem momentos de radicalização em que ele se aprofunda, a sociedade fica, ele se atua mais sobre a sociedade, ela fica mais coagida, mais reprimida, né, e mais fechada. Eu acho que o ato inaugural deste processo do golpe de 2016 é o impeachment. É um impeachment sem crime de responsabilidade e que ele caracteriza um golpe. Eu não sei se você lembra, mas uma das grandes questões que houve logo neste processo inicial do golpe inaugural era uma tentativa sistemática dos golpistas de quererem que nós não usássemos a caracterização de golpe, porque é próprio dos golpistas quererem esconder a característica, né, arbitrária, de censura, a característica antidemocrática das suas ações. E esse golpe foi, talvez, o que mais usou isso. O golpe de 64 também usou. Eu lembro perfeitamente, eu sempre digo isso, quando eu estava presa, era divulgado pela mídia que não existia preso político no Brasil, né? Apesar das cadeias cheias, nós não existíamos, porque fazia parte do processo de negação da ditadura militar brasileira a existência de preso político. Bom, eu quero dizer com isso que esse golpe, que o ato inaugural é em 2016, é um processo. Aquele é o momento que abre o golpe, onde, de fato, se atinge de forma muito radical as instituições. E a partir daí você vai ver conflitos crescentes, né? Você vai ver, primeiro, né, o golpe atingindo o segmento judiciário, quando, por exemplo, é dito pelo próprio tribunal, esse TRF4, quando vão discutir se eu podia ter sido, como presidente da República, eu ter uma gravação sem autorização do Congresso, aliás, sem autorização do Supremo, e que isso feria gravemente não só a Constituição, mas a própria Lei de Segurança Nacional. Em qualquer país do mundo de democracia avançada, né, uma pessoa que gravasse um presidente da República sem autorização era presa. Na chamada, vamos dizer, pátria da democracia liberal, não duraria 2 dias, né? Seria submetido, inclusive, a tribunais de exceção. O que aconteceu quando é julgado esse processo pelo TRF4? O próprio TRF4 diz o seguinte: como isso decorre de uma investigação da Lava Jato, que é uma coisa excepcional, então, excepcionalmente, também a legislação está suspensa. Eu estou te dando esse exemplo porque, logo após o impeachment, começa a aparecer uma série de legislações que são nada mais, nada menos que medidas excepcionais, fora do marco da Constituição, né? Eu não sei se você lembra de uma outra ação, que foi aquela invasão ao Congresso Nacional por um grupo de pessoas que estavam denunciando, inclusive olharam para a bandeira do Japão e disseram: está implantado o comunismo, por causa que a bandeira do Japão tem aquela forma branca e vermelha. E, enquanto isso, se invadiu o Congresso e fazia essas barbaridades e ninguém tomava nenhuma providência, enquanto isso, né, jovens estudantes secundaristas estavam sendo presos porque resistiam a um avanço da censura e da intervenção nas suas escolas. Então, é próprio dos golpes ter vários atos, né, inclusive institucionais, que começam a mostrar que há um certo caos entre as instituições. Aí você vê, por exemplo,
os conflitos entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal a respeito de se podem ou não podem julgar um senador, no caso do Aécio Neves. Você vê toda a sorte de discussão entre Procurador-Geral da República e ministros do Supremo. Você tem um caos institucional no Brasil e um avanço de certas medidas excepcionais. Obviamente, isso se reflete também na pauta do golpe, porque o golpe foi feito para alguma coisa, ele não é feito simplesmente para me tirar do governo, ele é feito para implantar no Brasil uma pauta completamente diferente daquela que havia sido aprovada nas eleições. Outra medida de exceção, porque o governo golpista que assume, é um governo golpista que não tem legitimidade para cumprir o programa que vai cumprir. E por isso fere diretamente a questão da Constituição. Por exemplo, quando aprova a PEC do teto dos gastos, por 20 anos, tirando, dos 5 presidentes subsequentes, o quê? Aquilo que caracteriza a eleição presidencial, o poder de dispor do orçamento. Essa questão de dispor do orçamento, é por isso que você vai à eleição, elege um presidente, ele tem um projeto e ele vai executar aquele projeto. E se há democracia, a base da democracia é ela que legitima, é o voto que legitima aquele projeto. Bom, eles aprovam a redução indiscriminada dos gastos e no caso específico da educação e da saúde, você tem um limite que é dado pela inflação. Não pode crescer acima daquilo. Por mais que o país seja um dos países com imensa desigualdade, com uma imensa carência em termos de educação e saúde. E aí eles vão com uma pauta que nunca foi aprovada e desandam a aprovar essa pauta. Exemplo, terceirização, reforma trabalhista, começa todo um descalabro em matéria do que tentam fazer com o patrimônio público, começam a pagar investidores internacionais quando não tinham de pagar, aceitam acordos de leniência que nenhum país do mundo aceita, eles aceitam, e pagam bilhões de dólares para investidores que não têm nada a ver com aqui. E essa é uma questão que eu acho que compõe esse quadro dessa fase do golpe. Inaugura e faz isso.